Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar um dos estilos mais fascinantes e refinados do Jujutsu tradicional japonês, o Yoshin-Ryu, fundado no início do século XVIII. Esse estilo revolucionou as artes marciais com sua filosofia única, baseada no princípio de suavidade e flexibilidade, ou como é conhecido no Japão, Ju. Através da adaptação ao movimento do adversário e da inteligência estratégica, o Yoshin-Ryu ensina a arte de vencer sem forçar, usando a força do oponente contra ele. Neste vídeo, vamos entender a história, as técnicas, e como esse estilo moldou o desenvolvimento do Jujutsu até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada no coração de um dos mais tradicionais e eficientes estilos de defesa pessoal do Japão. A origem e formação do Yoshin-Ryu Jujutsu. O fundador do Yoshin-Ryu Jujutsu, Akiyama Shirobi Yoshitoki, nasceu na cidade de Nagasaki, no Japão. Durante sua juventude, ele estudou medicina chinesa e viajou para a China para expandir seus conhecimentos na área. Durante sua estadia na China, além da medicina, Yoshitoki teve contato com diversas artes marciais chinesas, principalmente com sistemas de combate que envolviam o uso de pressão sobre pontos vitais, manipulação do corpo do oponente e técnicas de imobilização. Ao retornar ao Japão, Yoshitoki ficou animado para ensinar essas novas técnicas que ele havia aprendido, mas logo se deparou com uma dificuldade. O estilo de combate que ele estava tentando passar era relativamente limitado em comparação com os estilos mais estabelecidos no Japão. As técnicas que ele trouxera da China eram eficazes, mas não conseguiam atrair muitos discípulos, principalmente porque seu sistema não tinha a flexibilidade necessária para ser prático em combate real. Diante dessa dificuldade, Akiyama retirou-se para o templo de Temmangu, em Tsukuzai, no ano de 1723. Esse retiro foi essencial para ele, pois ele queria refletir e estudar mais profundamente o que estava acontecendo com o sistema que ele havia aprendido. Esse retiro foi no inverno, e foi observando a natureza ao redor do templo que ele teve a epifania que mudaria completamente a abordagem das artes marciais que ele ensinava. A observação da natureza e a filosofia do Ju. Enquanto passava o inverno no templo, Akiyama observou o comportamento da neve que se acumulava nos galhos das árvores fora do templo. Ele notou que, enquanto a neve se acumulava pesadamente nos rígidos galhos do carvalho, ela deslizava facilmente pelos galhos flexíveis da árvore de salgueiro. Os galhos do carvalho, que eram rígidos e inflexíveis, começaram a quebrar sob o peso da neve, enquanto os galhos do salgueiro, com sua flexibilidade, se curvavam suavemente e permitiam que a neve caísse sem danificar a árvore. Esse fenômeno observacional fez com que Akiyama Shirobi Yoshitoki refletisse profundamente sobre a natureza da flexibilidade. Ele percebeu que, na luta, o praticante de artes marciais poderia ser muito mais eficaz se adotasse a flexibilidade e a suavidade, ao invés de lutar contra a força do adversário com rigidez. O conceito de Ju, que significa suavidade ou flexibilidade, tornou-se central para sua filosofia. Ele começou a adaptar as técnicas que havia aprendido, incorporando essa ideia de suavidade, onde a flexibilidade do praticante permitia que ele se adaptasse ao movimento do oponente e usasse sua força contra ele. Este conceito de Ju foi fundamental para a evolução do estilo que Akiyama estava criando. Ele entendia que as forças de pressão e dureza nas artes marciais poderiam ser eficazes até certo ponto, mas a verdadeira maestria vinha de aprender a suavizar e adaptar-se às circunstâncias. Em outras palavras, Akiyama introduziu uma forma de Jujutsu onde a flexibilidade, a suavidade e a adaptação ao adversário se tornaram as principais ferramentas para alcançar a vitória. O nascimento do Yoshin-Ryu Jujutsu. Com esse novo entendimento sobre o uso de Ju, Akiyama reformulou o estilo de Jujutsu que havia trazido da China. Ele começou a integrar movimentos circulares, técnicas de desequilíbrio e imobilizações de forma mais fluida, adaptando os princípios de suavidade e flexibilidade em cada técnica. Assim, ele fundou o Yoshin-Ryu, ou, como também ficou conhecido, a Escola do Coração de Salgueiro ou o estilo Espírito de Salgueiro. O nome Yoshin-Ryu é uma combinação de dois kanjis. Yoshin pode ser traduzido como coração de salgueiro ou espírito de salgueiro, representando a ideia de flexibilidade, adaptabilidade e resistência de um salgueiro que se curva com a brisa sem quebrar. Já o Ryu é o termo utilizado para escola ou estilo de combate. Esse nome simbolizava a filosofia central do estilo, a suavidade que vence a dureza, a flexibilidade que supera a força bruta.
Akiyama então começou a ensinar o Yoshin-Ryu a um pequeno grupo de discípulos. Ele ajustou as técnicas de Jujutsu para que os praticantes pudessem usar apenas a quantidade necessária de força para controlar ou neutralizar o adversário, confiando mais no princípio de suavidade do que na força física pura. Uma das principais características do estilo era o uso da energia do oponente, onde o praticante não resistia diretamente ao ataque, mas o redirecionava e o usava contra ele, o que é um princípio essencial do Jujutsu. Miura e a expansão do Yoshin-Ryu. Um dos discípulos mais importantes de Akiyama foi Miura, que desempenhou um papel fundamental na expansão do estilo Yoshin-Ryu. Ele desenvolveu várias técnicas de prisão, que envolviam imobilizar e controlar o adversário sem causar danos excessivos. Miura, após um extenso período de estudo e prática com 2 de seus discípulos, desenvolveu 51 métodos de preensão e imobilização, métodos de prisão. Esses métodos eram baseados em princípios de controle total sobre o adversário, sendo extremamente eficazes para neutralizar agressões em situações de combate real. A abordagem de Miura expandiu ainda mais os horizontes do Yoshin-Ryu, tornando-o mais abrangente e aplicável a uma variedade de situações. Após a morte de Miura, seus discípulos continuaram a tradição do Yoshin-Ryu, adaptando as técnicas e criando sistemas próprios derivados do estilo original. O Yoshin-Ryu se espalhou, com suas influências sendo vistas em vários outros sistemas de Jujutsu e artes marciais no Japão. O Yoshin-Ryu Jujutsu é um estilo profundamente marcado pela flexibilidade, pela adaptabilidade e pela suavidade, que revolucionou o entendimento das artes marciais no Japão do século XVIII. A filosofia central de Ju, suavidade, permite ao praticante usar a força do adversário contra ele, em vez de resistir diretamente, o que torna as técnicas mais eficientes e eficazes. O estilo fundado por Akiyama Shirobi Yoshitoki não só teve uma grande influência na evolução do Jujutsu, mas também deixou um legado importante que perdura até hoje em várias escolas de combate e defesa pessoal. As técnicas do Yoshin-Ryu Jujutsu são notáveis por sua ênfase na suavidade, flexibilidade e adaptabilidade, refletindo a filosofia central de Ju. Através dessas técnicas, o praticante aprende a usar a força do oponente contra ele, aproveitando o movimento e a energia do adversário em vez de depender de pura força física. As técnicas típicas do Yoshin-Ryu incluem golpes em pontos sensíveis. Envolve o uso de golpes rápidos e precisos em pontos vitais do corpo do adversário. Embora não seja uma técnica de imobilização, ela serve para desestabilizar o oponente, tornando-o vulnerável para outras técnicas. A ênfase no Yoshin-Ryu não está na força do golpe, mas na precisão e na capacidade de atingir áreas sensíveis, como pontos de pressão, áreas do corpo onde a pressão pode causar dor intensa ou até incapacitar o movimento, por exemplo, os pontos ao redor do pescoço e articulações. Estruturas ósseas, o uso de golpes direcionados para partes do corpo como o externo, joelhos ou cotovelos, para quebrar o equilíbrio do adversário. Em Yoshin-Ryu, o objetivo é usar a leveza do golpe para desestabilizar o oponente, não para causar dor excessiva, mas sim para abrir uma oportunidade para imobilizações ou projeções subsequentes. Técnicas de articulação. As técnicas de articulação são fundamentais no Yoshin-Ryu. Essas técnicas envolvem a manipulação das articulações do oponente, forçando-as em direções que causam dor e comprometem o movimento. Chave de pulso. Uma das técnicas mais comuns de articulação, em que o praticante pega o pulso do adversário e aplica uma torção para forçar a mão a se mover para trás, o que pode causar uma imobilização eficaz. Chave de cotovelo. Utilizando a flexão do cotovelo, o praticante manipula a articulação de forma a criar uma pressão dolorosa ou até a quebra da articulação, tornando impossível que o adversário continue o ataque. Essas técnicas são aplicadas de maneira a não apenas submeter o adversário, mas também a controlá-lo, evitando danos excessivos e utilizando a flexibilidade do corpo do praticante para aplicar pressão sobre as articulações do oponente. Técnicas de projeção. O Yoshin-Ryu tem uma abordagem única para as técnicas de projeção. Estas não envolvem o uso de força bruta, mas sim o uso do movimento do adversário contra ele. O praticante aguarda o momento certo para desviar ou redirecionar o ataque, usando a flexibilidade e suavidade do corpo para desequilibrar o oponente e projetá-lo ao solo.
Golpe exterior de perna, uma técnica em que o praticante usa o movimento do adversário, geralmente deslocando-se para o lado, para aplicar um golpe na parte de trás da perna do oponente. Isso faz cair ao chão. Arremesso de quadril. A técnica envolve o praticante se posicionando de forma a usar seu quadril para projetar o oponente. Ao girar o quadril, o praticante aplica a técnica de maneira suave, sem usar grande força. A flexibilidade é essencial para envolver o oponente e permitir que o arremesso seja eficaz sem resistência direta. Essas técnicas são pensadas para maximizar o controle, aproveitando-se da energia do adversário ao invés de resistir a ela. O praticante deve estar em total harmonia com o movimento do oponente, adaptando-se à situação para aplicar a projeção de forma eficiente. Técnicas de estrangulamento. Embora menos frequente, o estrangulamento também é parte do Yoshin-Ryu Jujutsu. Diferente de outras escolas, o Yoshin-Ryu ensina técnicas de estrangulamento que enfatizam o controle suave da respiração e adaptação ao movimento do oponente. Estrangulamento de gola, onde o praticante usa a gola do kimono, ou a própria mão, para aplicar uma pressão controlada nas vias aéreas do oponente. A técnica é geralmente aplicada quando o oponente está tentando se aproximar ou agarrar o praticante, forçando o oponente a ceder ao controle sem causar danos excessivos. Estrangulamento por chave de braço. Usando a articulação do braço do oponente, a técnica se aplica de maneira progressiva, ajustando a posição até que a pressão na garganta se torne intensa o suficiente para forçar a rendição do adversário. Essas técnicas são mais voltadas ao controle e à submissão, com foco em colocar o adversário em uma posição onde ele se veja obrigado a se render devido à falta de ar ou à dor, sem a necessidade de força excessiva. Suplex. Uma técnica única do Yoshin-Ryu envolve o uso de uma projeção vertical chamada suplex, que não é apenas um movimento de força, mas também de adaptação do corpo. O praticante aplica o movimento de forma que o adversário se encontre elevado, com sua energia própria sendo usada para realizar o arremesso. O suplex do Yoshin-Ryu pode ser aplicado com diferentes variações. Projeção do espírito de vigilância. O praticante, com um movimento fluido e ágil, abraça o adversário e o eleva usando o movimento corporal sem muita força. O objetivo é lançar o oponente para fora de seu ponto de equilíbrio, aproveitando seu próprio peso e agilidade do praticante. Queda controlada. Embora não seja uma técnica ofensiva, a técnica de queda controlada é uma habilidade fundamental no Yoshin-Ryu Jujutsu. Uma das principais filosofias do Yoshin-Ryu é a preservação do corpo e da mente em combate. Ao aprender a cair de maneira controlada, o praticante evita lesões, permitindo que ele continue lutando ou se reposicione rapidamente. É mais do que apenas aprender a cair sem se machucar. Envolve a fluidez do movimento, onde o praticante deve rolar ou se projetar no solo de forma suave, permitindo que o impacto seja absorvido de maneira gradual. O Yoshin-Ryu Jujutsu é um dos pilares do Jujutsu tradicional, combinando princípios de suavidade e adaptabilidade para criar técnicas que utilizam o movimento e a energia do adversário em seu benefício. Com uma ênfase em controle, precisão e flexibilidade, este estilo não só ensina como derrotar um oponente fisicamente, mas também ensina como se manter mentalmente equilibrado e calmo diante de um confronto. O Yoshin-Ryu continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a verdadeira essência das artes marciais. E, como sempre, no mundo marcial, buscamos não só entender as técnicas, mas também o espírito que elas carregam. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando para mais conteúdos sobre as artes marciais. Até a próxima!